Bom, pessoal, vamos aqui começar nossa aula sobre interferência, né? Então a gente vai continuar aqueles tópicos de óptica, né? A gente já falou sobre óptica geométrica e tudo mais, né? E óptica ondulatória. Agora, avançando mais nessa linha do tempo, envolvendo essa pesquisa, né? A gente vai falar um pouco sobre essa questão, sobre um experimento. A gente vai finalizar essa aula falando de um experimento importante, né? Para a gente detectar essas características ondulatórias da onda, da luz, na verdade, né? Então vamos lá. Então, primeiro, vamos começando aqui logo com o princípio da superposição, né? Então, o que é que esse princípio diz? Ele diz que quando duas ondas se superpõem, né, o deslocamento resultante em qualquer ponto da corda e em qualquer lugar, né, em qualquer instante, na verdade, é obtido somando-se os deslocamentos individuais que cada ponto teria caso o outro deslocamento não existisse, né? Então, é o seguinte, deixa eu pegar aqui o apontador aqui. Aqui a gente tem, eu trouxe aqui duas representações, tá? Então, eu tenho essa primeira representação, tá? Enfatizando aqui esse processo de tempo, né? Essa linha do tempo, ela está sendo de cima para baixo, tá? Não é de um lado para o outro, é de cima para baixo. Então, olha, eu tenho aqui esse pulso de onda, aqui vindo aqui da esquerda para a direita, né? E aqui eu tenho esse outro pulso aqui, ó, da direita para a esquerda, e eu tenho esse outro pulso aqui da esquerda para a direita, tá? Quando esses dois deslocamentos, esses dois pulsos de ondas se superpõem, você vê que a gente tem aqui uma um pico, né? A gente viu lá em outras aulas que isso aqui se chama pico, né? Aqui a gente tem um vale, por exemplo, né? E aqui a gente tem um pico. Então, quando essas duas ondas se superpõem, a gente vê que nesse caso aí a gente teve um pico um pouco mais alto, né? E que após essa interferência aqui, que aconteceu entre elas duas, ela segue o caminho dela como se esse ponto não tivesse sido alterado, tá? Então não ocorre alteração. Se um ponto está aí da direita para a esquerda, ocorreu a interferência, ele segue o lugar, tá? Segue o mesmo deslocamento, não tem alteração, né? Nesse caso aqui, tá? E enfatizando aqui que esses dois picos, eles têm o mesmo tamanho, tá? Eles têm a mesma amplitude, tá bom? Então, quando isso acontece, a gente tem um pico duas vezes mais alto, tá? Assim, graficamente mais alto, né? Representado. E aqui a gente tem um pico, um pulso, né? Que a gente tem um pico e a gente tem um vale, também do mesmo valor, só que é, em, de mesmo módulo, né? Só que a gente tem aí um, um sentido oposto, né? Então, quando a gente tem aqui eles nesse mesmo valor, né, de módulo, a gente vê que quando eles se superpõem, como é uma soma, né, nesse caso aqui vai ser a diferença. Né? Quando a gente tem aqui duas fases opostas, vai ser dado pela diferença, porque aí esse sinal vai estar negativo, né, você soma mais com menos dá menos, e aí quando elas duas se encontrarem, nesse caso aqui, a gente vai ver uma linha reta, tá? Então essa fase vai ficar neutra. E aí depois, da mesma maneira, né, depois que aconteceu essa fase, aí elas elas seguem o seu caminho aqui, tá bom? Então vamos lá. Passando aqui. Então aqui eu deixei, né? Que essa aqui é uma interferência construtiva, certo? E aqui uma interferência destrutiva. Então a gente tem esses dois tipos de interferência. Nem todas as interferências são negativas, tá? Nem todas as interferências são negativas. Nesse caso aqui a gente vai ampliar aqui o sinal, essa informação dessa onda, tá? Aqui, ó, eu tenho uma representação de ondas de mesma frequência, tá? Elas estão oscilando aqui da mesma maneira, só que elas estão com um certo atraso, né? Na verdade, elas não estão
colimadas, né? Mas elas estão na mesma frequência. Não é à toa que a gente tem sempre os encontros, né, nos mesmos pontos dessa onda, sabe? Quando se repete. Só que aqui, mesmo sendo ondas de mesma frequência, a gente vê que ela é uma onda destrutiva, né? É uma interferência destrutiva. Então, olha, eu tenho essa onda aqui, que sempre o pico se encontra com um vale, né? E aí, da mesma maneira, quando tem um vale em outra, tem um pico na de cima, né? Então aqui, ó, essa onda vermelha aqui é a onda resultante, tá? Então por isso que, por exemplo, tinha, eu não sei se hoje ainda tem, né? Porque a tecnologia muda muito, que, que tinha aquela questão da gente não poder usar celular, né? Dentro do avião e tudo mais, porque eles usavam a mesma frequência, né? A mesma frequência para se comunicar com os radares e tudo mais, e aí o celular parece que usa a mesma banda de frequência, né? Então, isso pode ocasionar, né, uma interferência destrutiva, tá? E aí atrapalhar o sinal, a comunicação, tanto para taxiamento do avião, quanto para direcionamento para pouso, tá? Então eu trouxe aqui, eu fiz aqui uma aplicação no GeoGebra, eu vou mostrar aqui no detalhe, tá? Então eu tenho aqui duas funções, né? Eu escrevi essa função aqui que define um pico de onda, tá? Então ela é uma função exponencial, só que aí a gente tem essa expressão aqui dentro, né? Então ela vai estar elevada a isso tudo aqui. Então, deixa eu só dar um zoom aqui. Eu vou até excluir isso aqui. Eu tenho aqui duas funções que por iniciativa, eu decidi deixar elas trastejadas assim, tá? Vocês vão já entender por quê. Então, eu tenho duas ondas aqui, né? E aqui eu criei esses controles deslizantes aqui e eu posso alterar aqui a amplitude de cada um, olha. Eu posso alterar a amplitude, tá? Então, eu fiz uma função que descreve esse pico aqui, esse estímulo, né? Aqui, esse pulso, e eu fiz outra função que também representa esse outro pulso, tá? Só que eu coloquei ela com sinais opostos, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, x menos 1 e aqui eu tenho x menos 10 e aqui eu tenho x mais 30, né? Então a fase delas vai mudar, não que seja a fase, mas o sentido de propagação, tá bom? E aqui eu fiz uma função r de x, que o que foi que eu setei nessa função r de x? Eu disse que a função r de x é igual a p mais q, né? Então, é nada mais, nada menos do que a soma dessas duas funções, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, olha, tô mexendo aqui na... Deixa eu só setar isso aqui como zero, tá? Olha, boa. Se eu setar aqui um pico, uma onda com pico muito alto, e eu vou botar a outra com um vale um pouco mais baixo, deixa eu só colocar aqui t igual a zero, tá? Porque essa função ela vai variar com o tempo, tá? Então, para eu permanecer com ela na origem, eu tenho que deixar aqui em zero, tá? Tá um pouco complicado aqui porque eu tô com o mouse do notebook. E aí eu confesso que eu não sou muito habilidoso com isso, tá? Então eu vou habilitar aqui a minha onda resultante. Então, ó, perceba que quando a gente tem um vale encontrando um vale aqui, ó, pouco, né? Com um módulo menor, se encontrando aqui com um pico, né? A gente tem como resultante, né, um pico menor, né? Se eu colocar, por exemplo, um vale, ó, vou colocar aqui um vale de valor menos 1, né? Aqui, ó, meu vale, tá? Valor menos 1. E aqui o meu pico de valor 1. O que é que vai acontecer? Minha onda resultante aqui em azul vai ficar nulo, né? Vai ficar com valor zero, tá? Em relação a y, né? Porque aqui a gente está vendo a questão da amplitude, né? O que vai importar para a gente nessa representação aqui é a questão da amplitude, que é medida no eixo y. Então eu vou botar aqui uma animação para vocês verem, tá? Então, olha,
Eu vou diminuir aqui, tá? E eu vou aumentar a amplitude para ficar melhor da gente ver, né? Então, essa linha azul, certo? Como eu disse, ela representa a resultante. Só que é o seguinte, qualquer ponto, tá, desse plano aqui que não seja enquanto elas duas se encontram, tá, ela vai representar cada função. Então aqui, olha, ela está representando a função p de x, né? E aqui ela está representando a função q de x. Tá? Somente quando elas duas se encontrarem é que ela vai representar a soma das duas. Tá? Então, aqui, olha, veja bem, ó, essa mudança, tá? E depois que acontece essa interferência que eu estou colocando aqui para acontecer no centro do nosso plano, elas seguem o seu caminho normalmente, né? E o seu pulso permanece ali com as mesmas características, tá bom? Então eu trouxe aqui no GeoGebra só para poder mostrar um pouco mais animado, né? Essa questão. Então, aplicação aqui no GeoGebra, tá? E aí, a gente entra nessa questão de interferência do experimento de Young, né? O Isaac Newton tinha já defendido um pouco da natureza corpuscular, né? Essas ideias de natureza corpuscular da luz, né? E aí o Newton, como tem ainda, né, uma autoridade científica muito grande, essa ideia permaneceu, né? Hoje em dia a gente sabe de questões de dualidade e tudo mais, mas nessa época permaneceu até lá. E aí esse experimento de Young, ele favoreceu, a gente tem o princípio de Huygens, né, que diz que cada frente de onda gera uma nova frente de onda. E esse experimento é muito favorável ao Huygens, né? Porque aí a gente vê fenômenos de natureza ondulatória da luz. Né? Então, aqui, olha, a gente entra com a luz. Deixa eu só pegar aqui. A gente entra com a luz monocromática aqui, né? E aí a gente passa por uma fenda, né? Para poder deixar essa luz polarizada, né? Deixar ela com um tipo de propagação específica, que a gente quer aqui no caso ondas cilíndricas, tá? Então a gente tem essas frentes de ondas aqui que passam por essas duas fendas. E então, pelo princípio de Huygens, né, cada frente de onda dessa aqui consegue gerar uma nova frente de onda e a gente vai continuando tendo essa propagação, tá? Então, aqui a gente tem uma coisa chamada de padrão de interferência, né? Então a gente tem aqui várias franjas. As franjas mais brilhantes, elas são representam uma interferência construtiva. E quanto mais brilhante for, maior a intensidade dessa interferência, dessa onda, tá? Dessa frente de onda, tá? E as mais escuras são de interferências destrutivas, tá? Então perceba que aqui a gente tem sempre uma escura e uma clara. E quanto mais no centro, mais claras elas ficam, tá? Então isso aqui representa o padrão de interferência, que é o que tem aqui na capa do nosso slide, tá bom? Então, como é que funciona aqui? Tem várias coisas geométricas aqui que dá pra gente fazer, dá pra gente ver. Como é que funciona? Então, vamos voltar um pouco mais, apesar de a gente ter características representadas aqui de forma ondulatória, vamos ver uma parte um pouco mais geométrica dessa propagação, né? Então a gente tem aqui a luz, né? Então essa luz ela é uma luz colimada, né? Então ela parte da mesma fonte, só que aí no meio do processo ela é dividida, né? Só que depois elas se encontram num único ponto, certo? Num ponto P. Então elas passam por essas duas fendas que são marcadas por uma distância D, tá? A gente geralmente, ó, tem aqui, ó, essas imagens aqui que eu coloquei, são tudo do CIAS, né? CIAS 4, né? Então, tem aqui, em situações reais a distância R, né? Até a tela, né? Costuma ser muito maior que a distância entre essas duas fendas, tá? Essa distância D. Então podemos considerar os raios paralelos, né? A gente traça isso aqui, né? Para poder ficar melhor da gente visualizar geometricamente. Então podemos considerar os raios paralelos, né? O que implica
que a diferença entre os caminhos é simplesmente R2 menos R1, que é igual a D seno de θ, né? Esse ângulo aqui, ó, tá bom? Esse ângulo aqui, tá? Então, olha, a gente tem, vamos ver aqui essa representação aqui, né? Então, a gente tem aqui esse feixe de onda, né? Esse feixe de luz, na verdade, e aí eles têm que caminhar um percurso um pouco maior, né? A gente tem aqui uma distância L, e a gente tem aqui eles indo aqui na nossa perspectiva, né, da diagonal, e aí esse caminho que esse feixe de luz tem que passar é maior do que esse comprimento, certo? E esse outro também, né, dessas duas ondas, mesma fase, ele tem que percorrer um caminho menor, né? Então a gente tem uma diferença na distância em que as duas têm que percorrer, tá? Então a gente tem, né, que seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí a gente isolando o cateto oposto, né, para poder fazer essa variação aqui do y e tudo mais, a gente chega nessa equação, tá? Então, mas dentro dessa equação, o que é importante a gente ver? Como é que a gente pode calcular a questão de interferência construtiva e destrutiva, né? Então a gente tem aqui que d seno de θ, né, é igual a m sobre lambda, né? Então, o lambda é o comprimento de onda, né? Então essa distância, né? E ele diz aqui, ó, m igual a 0, ou mais ou menos 1, mais ou menos 2 e tudo mais. Então números inteiros. Então, quando essa distância, né? Essa diferença de distância entre as fendas, por exemplo, entre os raios, né? Onde eles vão se encontrar, são múltiplos assim de números inteiros, tá? A gente vai ter uma interferência construtiva, tá? Então essas ondas vão se encontrar realmente tudo pareadas ali. Então vai ser pico com pico, vale com vale, tudo certo. Agora, quando a gente começa a fazer essas ondas aqui com múltiplos de um meio, então, por exemplo, 3 meios de lambda, 4 meios de lambda e tudo mais, a gente começa a ter uma interferência destrutiva. Então ela não. Essa mudança de distância, né, que a luz tem que percorrer, faz com que nesse encontro já não se tenha mais sincronia, né? E aí que nesse caso, vamos supor que nesse ponto aconteça uma situação igual a essa, que vai ter aquelas franjas escuras, né? Então eu vou trazer aqui, olha, um experimento, tá? Que ele não é. As ondas representadas aqui não são ondas luminosas, são ondas mesmo Neste na vídeo água, tá? usaremos Esse experimento se chama Cuba de Ondas e esse experimento chegou no laboratório de ensino aqui da FECLES, tá? Não nessa mesma estrutura, mas dá pra a gente fazer uma observação, tá? uma cuba de ondas, uma haste plana acoplada a um motor com frequência ajustável, uma haste com esferas de plástico e obstáculos feitos com barras de PVC. Iniciaremos ligando o motor, que fará com que a haste plana provoque um movimento vertical na superfície da água, formando ondas planas que são projetadas na tela por meio de um espelho. Se posicionarmos obstáculos de PVC na frente das ondas, podemos observar o fenômeno da difração, no qual as ondas tendem a contornar obstáculos formando ondas circulares. Se as peças de PVC forem posicionadas de modo que se formem duas fendas, podemos observar a formação de duas fontes de ondas circulares, uma em cada fenda. Como estas ondas são formadas pela mesma frente de ondas planas, as ondas circulares vão ter o mesmo comprimento de onda e estarão em fase. Assim, a interferência destas ondas podem formar regiões de nós e de ventres, como podemos ver na tela. Podemos notar também que, ao mudarmos a abertura das fendas, mudaremos o padrão das figuras de interferência.
Outra maneira de se obter interferência das ondas é por meio de ondas circulares formadas por duas esferas de plástico tocando a superfície da água. Para isso, vamos trocar a haste plana por dois suportes com esferas, tocando a água com a mesma frequência. Da mesma forma que as fendas, as ondas circulares formadas pelas esferas vão provocar interferências entre si, formando regiões de nós e de ventres, ou seja, regiões onde ocorrem interferências destrutivas e construtivas. Então aqui, pessoal, a gente consegue ver, olha, essa questão dessas frentes de ondas, né, se encontrando, e da mesma maneira que a gente viu lá no experimento de Young, a gente consegue ver essa natureza, né, da onda aqui aplicada nesse experimento. Né? Como eu disse, esse experimento agora ele está disponível lá no laboratório de ensino no FECLES, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado. A gente vai encerrar aqui esse tema com esse experimento, tá? Então até a próxima.